Bom dia, pessoal! Esse vídeo tá impactante, você vai gostar muito desse vídeo, da visão, do relato, do testemunho do irmão, do jovem que teve visão do céu, que Deus mostrou para ele, porque Deus permite, porque muitas pessoas não querem saber do céu, mas quando Deus ele dá essa visão, daí isso motiva muita gente a buscar mais a salvação. Mas também existe o inferno, tá? Depois eu vou estar postando, não nesse vídeo, mas nos outros vídeos que eu postar sobre o inferno. Deus também dá a visão do inferno. Por quê? Porque muita gente nega a existência do inferno. Aí muita gente vai para lá, faz coisas que quer, faz coisas que desagrada a Deus, acaba se sujando, pecando, acaba desviando do caminho de Deus, né? Para a porta larga, que é o inferno, e não tem mais jeito. Mas enquanto você está vivo aqui na terra, no corpo, há chance de você se arrepender. Então se arrependa, tá? A visão do jovem foi um céu lindo, igual descrito no livro do Apocalipse, do apóstolo João, que viu as ruas de ouro, o portão, o jardim. Ele viu coisas grandiosas que ele ficou chocado. Ele viu o trono do Criador. Tantas coisas, tantas descrições que a gente fica chocado e impactado. Esse vídeo você vai amar muito. Mas antes de eu mostrar o vídeo, não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu gostei. Bora pro vídeo? Olá pessoal, Thomas Caetano aqui com vocês. E hoje eu quero dividir um testemunho sobrenatural que eu tive. Eu quero que primeiramente você curta esse vídeo, compartilhe, espalhe esse vídeo para quem você puder, porque eu tenho certeza que esse testemunho é para a glória de Deus. O que acontece? Estava numa oração, há 2 horas orando. Nós estávamos orando, buscando a Deus. E no período dessa oração, teve um momento que eu desmaiei. Fui pro chão. E ali eu fiquei deitado, não me lembro por quanto tempo. Eu lembro que foi por um período muito grande. E naquele período que eu fiquei ali deitado, depois de estávamos orando com uma intensidade muito grande. A glória de Deus, a presença de Deus naquele lugar estava muito intensa. E naquele momento que nós estávamos orando, eu comecei a ter essa visão sobrenatural. Eu quero primeiro, antes de começar a contar sobre essa visão celestial, eu quero ler um texto aqui para vocês. O texto se encontra aqui em 2 Coríntios, no capítulo 12. No verso 2, Paulo diz assim, Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não entendo exatamente. Deus o sabe. Mas sei que esse homem, se isso ocorreu no corpo ou fora do corpo, não sei. Mas certamente Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis, as quais não é concedido ao homem comentar. Nesse homem me orgulharei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas próprias fraquezas. Paulo ele teve uma experiência onde ele foi arrebatado até os céus, ele foi até o paraíso, ele ouviu coisas, viu coisas. João também, no livro de Apocalipse 4, no verso 1 em diante, fala que João foi arrebatado em espírito, o Espírito levou ele diante do trono de Jesus Cristo. Eu quero começar contando essa história para você, dessa visão que eu tive. Eu fiquei no chão ali deitado, e eu lembro que eu estava em um local era muito bonito. Primeiro eu passei por um jardim maravilhoso. Eu lembro que me vinha na mente que era o jardim das flores. Era o jardim onde Deus tinha a presença e o perfume dele. Eu lembro que eu vi árvores lindas. Eu lembro que era um ambiente que era um êxtase maravilhoso. Depois disso, eu me encontrei, foi num piscar de olho, parece que eu fui teletransportado. Eu me encontrei diante de uma porta muito grande. Essa porta, ela era feita de uma pérola só, que é a mesma visão que João conta no livro de Apocalipse.
que quando ele chega na porta da Cidade Santa, ela era feita de uma pérola. Eu creio que ele quis usar o exemplo de uma pérola, porque ela brilhava muito. Ela era uma porta assim que até ofuscava os olhos de tão brilho que tinha. E eu lembro que na porta tinha um nome escrito Benjamim. Eu lembro que eu entrei por essa porta. A Bíblia fala também que ali em Apocalipse, no 22, se eu não me engano, 21, quando João está medindo a Cidade Santa, ele fala que a cidade era dividida e ela tinha 12 portas, e cada porta tinha o nome de uma tribo de Israel. Eu creio que a visão que eu estava tendo era por causa disso, por isso que eu vi Benjamim. Eu lembro que estava escrito Benjamim, e do lado, como se fossem colunas que sustentavam a porta, estava escrito o nome dos apóstolos, os 12 apóstolos. Eu lembro que quando eu passei pela porta, tinha um livro muito grande, como se fosse num púlpito, tinha um livro muito grande, e aquele livro tinha muitas histórias. Histórias de pessoas comuns, porém pessoas que viveram para Cristo. Então eu comecei a ler, tinha histórias ali de pessoas de todas as nações. Depois que eu passo por esse lugar onde tinha esse livro, eu começo a andar sobre uma rua, e essa rua era ouro puro. Ouro puro. Eu vi algumas mansões, casas, eu vi edifícios. É sobrenatural a cidade. Eu estava, creio, na Cidade Santa. E quando eu andava sobre as ruas de ouro, eu lembro que eu passava a mão numa parede, aonde quando eu olhava minha mão estava toda dourada. E eu lembro que, por mais que eu estava ali sozinho, eu não via ninguém, eu sentia que tinha alguém ali, que era Jesus Cristo. Eu sinto que Deus, ele fazia parte de tudo aquilo, Deus preenchia tudo aquilo. Deus era tudo aquilo. Deus não era o objeto, mas Deus era aquele lugar. Eu lembro que eu sentia Jesus do meu lado. Eu olhava para o lado, eu não conseguia vê-lo, mas ele estava ali comigo. Eu lembro que eu andei muito dentro dessa cidade. Eu vi ruas, vi casas, eu vi praças, eu vi bancos, e era tudo feito de ouro. Era muito lindo. É indescritível os detalhes, como era, mas era maravilhoso. Eu lembro que de repente eu cheguei num lugar onde tinha uma escadaria muito grande, e eu tinha a percepção que ali era o centro da Cidade Santa, era o lugar, o centro. E eu lembro que eu começava a subir uma escadaria gigante, uma escadaria que além disso brilhava muito, né? O chão brilhava muito, e já não era mais ouro, era como se fosse um cristal. E eu começava a subir essas escadas, e ela era muito longa. Eu não sei se posso dizer que tinha quilômetros, mas era muito longo. Eu lembro que eu fiquei subindo ela por um período muito grande na visão. Eu lembro que de repente, quando eu chego no topo, né, no fim dessa escadaria, eu via um templo muito grande. E no mesmo momento que era um templo, eu também olhava e era um tabernáculo feito de cortinas gigantes. Então a visão ela ficava oscilando entre um grande templo e um grande tabernáculo. Eu lembro que eu entrava dentro desse tabernáculo, e aí é onde eu quero falar algo que foi sobrenatural, porque foi marcante. Foi marcante de uma forma assim que eu nunca esqueço desse momento. Diariamente eu penso nessa visão de tão glorioso que foi. Eu entrava por essas portas, entrava, né, por esse véu, que ficava oscilando entre porta e véu, e quando eu passava, tinha lá um trono, sobre o trono tinha uma pessoa, e essa pessoa eu não conseguia ver o rosto de tanto que brilhava, eu mal conseguia ver sua veste. Eu lembro que eu via 24 tronos e 24 homens sentados do lado de Jesus Cristo. Eu lembro que quando eu olhava tinha 4 seres viventes, os seres de cabeça de águia, cabeça de boi, cabeça de homem, cabeça de leão. Eu lembro que eles tinham 6 asas e seus corpos eram cobertos de olhos. Mas a visão, conforme é descrita na Bíblia, você vendo aquele momento, era muito tremendo. Era uma nuvem, uma fumaça, né, brilhante naquele lugar, uma fumaça que ofuscava a sua visão. Era algo muito esplêndido, e tinha muitos anjos naquele lugar. Era incontável o número de anjos. O interessante é que quando eu entrava nesse templo, eu entrava nesse tabernáculo, era como se eu passasse de uma dimensão para outra. Por quê? Porque se você entra num tabernáculo, ou se entra dentro de um templo,
você vê 4 paredes, né? Você vê um local fechado. E quando eu entrava, era um local aberto. Para você ver a dimensão de como era sobrenatural esse local que eu estava. Eu via muitos anjos, eu via serafins, querubins, eu via todos os tipos de anjos que você pode imaginar. Esses anjos, eles ficavam cantando numa só voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor, bendito é o Cordeiro que ressuscitou. Muitos louvores, trecho de louvores que nós temos aqui, era cantado naquele lugar. E eu lembro que eu me prostrei, eu não conseguia levantar a cabeça, eu não conseguia olhar diretamente para o trono, de tanto que era glorioso. Mas eu lembro que eu consegui ver um detalhe do trono, porque eu gosto de detalhes, eu quero dividir os detalhes para vocês entenderem quão glorioso era. Eu via o trono, ele era feito de ouro maciço. Eu lembro que tinha muitas pedras cravadas nesse trono, pedras preciosas. Eu lembro que cada detalhe que eu observava manifestava uma presença de Deus, manifestava a glória de Deus naquele lugar. Era como se tudo estivesse ali consagrado. Na verdade estava, né? Tudo era consagrado, tudo era dedicado para o Senhor. Tudo falava, tudo manifestava a glória, a beleza, a majestade de Deus. Eu olhava naquele trono e eu só via um homem brilhando de uma forma esplendorosa. Eu lembro que não era somente luz, mas era como se fossem ondas de luz dele. Ao ponto que eu não conseguia ficar ali, porque eu vou contar os sentimentos reais que eu sentia. Da mesma forma que eu sentia um amor, eu sentia não era medo, mas eu vou usar a palavra temor, mas era algo que, sabe, me deixava... Quais as palavras que eu posso dizer para você? Me deixava assim atônito, me deixava assim com muito temor, assim, muito respeito. Era uma autoridade muito grande. Então, da mesma forma também que eu sentia a paz, eu sentia como que aquele local fosse, sabe, me matar. Mas não porque a glória é uma glória que, né, é ruim, mas é por causa que eu creio que a minha humanidade, né, gerava aquele tipo de sensação, de sentimento. Eu tenho certeza que naquela visão eu só estava ali porque Deus estava me sustentando, porque verdadeiramente eu morreria. E ninguém ia aguentar suportar aquela glória. E eu lembro que eu fiquei por muito tempo ali junto, louvando, cantando, prostrado. Eu não conseguia me levantar, não tinha força. Eu sentia como se meus ossos, sabe, estivessem esfarelando. Eu sentia como se meu corpo estivesse enfraquecendo, de tanto que era intenso aquele local. E ali eu fiquei para aquele período adorando, louvando a Deus. Era algo que eu não queria parar, eu não queria deixar de estar ali. E eu lembro que daí, de repente, eu saía daquele lugar. Eu lembro que eu andava de novo por um campo muito verde. Eu lembro que quando eu chegava num local que eu ficava andando nesse campo verde, eu via como se fosse, um auditório, mas era um lugar em ar livre, né? Não era um auditório, era um lugar em ar livre, onde tinha muitas pessoas vestidas de branco, muitas pessoas com o corpo glorificado. Havia muitas pessoas, era incontável o número. E eu começava a andar entre essas pessoas, e essas pessoas ficavam paradas ali, e elas estavam bem concentradas. E eu lembro que me vinha na consciência, dizendo assim: essa é a grande nuvem de testemunhas. Eles são os meus olhos. Nada escapa dos meus olhos. Naquela visão eu tive a compreensão que ali eram santos que já tinham deixado de estar na terra, já estavam com o Senhor. E eles tinham a função, eles tinham o privilégio de ser os olhos do Senhor aqui na terra. Eles serão as grandes testemunhas que um dia vão participar do grande julgamento do Senhor. Eu lembro que eu vi aquele número incontável de pessoas. Eram pessoas de todas as nações, porém eram pessoas lindíssimas. No rosto, o corpo, as vestes, eram pessoas assim que não dava para se dizer a beleza. Não se encontrou beleza tal aqui na terra, de tão glorioso que era aquilo. E para finalizar a visão, estou resumindo ela, mas para finalizar a visão, eu lembro que eu via um monte de anjos que eles se moviam muito rápido.
E eu lembro que eles surgiam como se viesse do chão, assim, como, não vou dizer um abismo, né? Mas era um abismo. Eles vinham de lá muito rápido. E eles tinham muitos, como se fossem papéis nas mãos. E eles começavam a arquivar tudo isso. E eram milhares de anjos fazendo esse trabalho muito rápido. Eles iam arquivando tudo aquilo. E eu falava, o que é isso? O que significa isso? E eu lembro que eu tive um entendimento ali, né? Creio que era o Espírito Santo, Deus falando comigo, dizendo assim, essas são as orações dos meus santos. E essas são orações de juízo, orações de reivindicações. E essas orações estão sendo arquivadas para o tempo oportuno, o tempo correto. Então eu quero resumir para vocês como é glorioso a glória de Deus. Como é maravilhoso a promessa de Deus. Como é verdade quando Jesus, eu estou indo para preparar morada para vocês. Existe uma cidade preparada para nós. Existe uma nação, um lugar. Existe um lugar maravilhoso. Existe um lugar onde as coisas são extraordinárias. É muito além do que eu e você pode imaginar ou pensar. Muito além do que essa terra pequena, essas coisas que a gente se empenha tanto para conseguir. O que Deus tem para mim e para você é muito além de tudo isso. Não existe beleza na terra mais bela do que aquela visão da glória de Deus que eu vi. E só para um detalhe para eu lembrar, que eu lembrei agora, eu quero dividir com vocês, que é um detalhe que eu achei muito interessante. E ao mesmo tempo é um detalhe engraçado. Eu vi árvores com frutos gigantes. Eram uns frutos que eu não sei nem descrever para vocês que frutos eram. Então eu via muitas árvores com esses frutos, porque eu lembro do texto também de Josué e Caleb, quando eles estão tentando entrar na terra prometida com os 12 espias, e daí eles voltam da terra com cachos de uva que eles carregavam no ombro. Ou seja, a presença de Deus, a terra de leite e mel, ela existe. A Nova Jerusalém, a terra que Deus preparou com fartura, sem miséria, ela existe. E ela está à nossa disposição. A partir do momento que nós entendemos que Jesus Cristo é o nosso Senhor, Ele é o guia, Ele é o Senhor das nossas vidas. Então fique com esse testemunho. Eu quero contar ele para encorajar você. Eu guardo essa história, esse testemunho há muito tempo. Tem pessoas próximas de mim que sabem dessas visões, mas hoje eu decidi compartilhar com você, para que isso te encoraje a querer mais da presença de Deus. Deus te abençoe, fique na paz e até o próximo vídeo.